Capítulo 16 e Julgamento de Competição 5. Conteúdo patrocinado. Para Lee Sung-gon, a torre significava um novo começo. Comparado ao novato promissor que já foi, o atual Lee Sung-gon era um pássaro com a asa quebrada. Enquanto os outros encaravam a realidade, Lee Sung-gon sempre olhava para o passado. Com uma habilidade inata de alto nível, mesmo almejar ser um caçador de nível A não era um sonho. Esse foi o auge da vida medíocre de Lee Sung-gon. Mas essa foi uma história de alguns meses atrás. Ele parou de progredir depois de atingir o Rank D. Claro, até mesmo um caçador Rank D ganhava muito mais do que uma pessoa comum, mas ele havia perdido todas as vantagens de ser um novato muito procurado. A rara habilidade inata de resistência à mana tinha uma sinergia incrível com o combate corpo a corpo. No entanto, a falta de talento de Lee Sung-gon para a batalha foi sua ruína. Então, um dia, um estranho holograma o convidou para ir à torre. Tal Trialso selecionou todos os candidatos adequados da Terra. Por favor, selecione sua dificuldade. Passar pelos testes depois que todas as suas habilidades foram redefinidas. Embora ele gostasse que as habilidades de todos os outros também fossem redefinidas, sua parte favorita eram as recompensas. A rara habilidade inata combinada com os recursos que a torre fornecia? Com isso, ele poderia ficar mais forte do que nunca fora da torre. Então, depois de chegar ao quinto, não, ao oitavo andar, ele poderia retornar à Terra em segurança. A dificuldade difícil foi extenuante, mas as recompensas valeram a pena. Quando disseram que o objetivo do quarto julgamento era competição, ele não achou que haveria alguém que pudesse superá-lo. Mas o que está acontecendo? Lee Sung-gon cravou os dentes nos lábios enquanto olhava para o homem à sua frente. Medo, raiva, vergonha. Toda uma mistura de emoções girava dentro dele. Porra! Você é apenas um estagiário. Ao contrário de sua turbulência interna, Lee Sung-gon não conseguia agir em nada. Era óbvio. Ao contrário dele, que lutou para lidar com apenas 2 goblins, o homem à sua frente matou 8. Conteúdo patrocinado. Tudo sem nenhum apoio de Lee Aiel nas costas. Isso os esmagou com pura superioridade física. Esses goblins armados eram pelo menos classificados como I e no máximo classificados como D. Este homem apenas lhe disse que o mataria antes de terminar o julgamento, a menos que enfrentasse a realidade. Esperamos que possamos trabalhar bem juntos durante o resto do teste. Asterisco asterisco asterisco. Lee Sung-gon pode não ser a ferramenta mais afiada do galpão, mas ele não era um idiota. Quanto mais teimoso ele fosse, mais teria a perder. Ele também não podia pedir ajuda a Lee Aiel. Ela não estava realmente do lado de ninguém. Lee Aiel estava atualmente parado e apenas olhando para os 2 homens de um lado para outro. Ficou claro que sua postura partidária não seria favorável a Lee Sung-gon. Lee Sung-gon não perderia mais tempo. Ele fechou a boca e ficou para trás. Bem, ele provavelmente não tinha muito a dizer contra isso. Essa foi a única razão pela qual não respondi a ele no começo. Eu pensei que ele poderia agir mal se tivesse um ego grande o suficiente, mas estou feliz que ele não seja tão estúpido. Num julgamento cronometrado, mais conflitos significavam mais tempo perdido. Especialmente se esse julgamento colocasse sua vida em risco. Ele provavelmente também percebeu que isso era uma perda de tempo quando recuou. Também não faria nenhum sentido lógico ele se levantar contra mim depois de ver nossas diferenças. Agora que eu era o líder não oficial da equipe, era hora de colocá-lo em prática. Eu vou sair e cuidar dos monstros, então apenas proteja Lee Aiel. Ele relutantemente abriu a boca. Ok. Algo mais? Ele tinha um tom desrespeitoso, como se fosse a posição final de seu ego. Mas isso não importava. Provavelmente nunca mais o veria depois deste julgamento. É isso. Não deveria ser muito difícil.
E senhorita Lia Yan. Você não precisa ser tão formal. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. Tudo o que você precisa fazer é nos dizer para onde ir e nos apoiar na retaguarda. Ok. Vou continuar a examinar a área. Eu não esperava que Lia Yan estivesse nervoso também. Pode ser o fato de eu ter ameaçado matar Lee Sung-gon. Bem, eles provavelmente só estão cooperando porque eu não o matei. Eles estavam pelo menos mais cautelosos comigo agora. Eu não queria ser tão enérgico. Deixou um gosto amargo na minha boca. Embora eu não tenha me arrependido de nada que fiz. Se eu continuasse lidando com a merda dele, isso teria saído do controle rapidamente. Não sabíamos onde o outro time estava, mas provavelmente eles não estavam tendo tantos problemas quanto Lee Sung-gon. Estaríamos em desvantagem se eu o deixasse no comando. Neste ponto, Lia Yan ergueu a mão em uma direção e falou suavemente. Acabei de usar minha habilidade e acho que o chefe está perto do centro da cidade. Você já descobriu onde está o chefe? Eu penso que sim. O Rei Goblin está atualmente no centro da cidadela. Assim como todos os outros chefes. Você acha que poderíamos cruzar o caminho de alguma das equipes indo atrás de outros chefes? Os chefes estão distantes o suficiente para que isso não aconteça. Isso significava que qualquer outro desafiante que víssemos seria a equipe concorrente. A torre sempre deu as provações e recompensas da forma mais intuitiva, e isso não foi exceção. Eles querem que você mate todos os monstros e desafiantes que encontrar. Tão simples que até Lee Sung-gon poderia entender. Você consegue descobrir onde estão os outros desafiantes? Minha habilidade inata não está desenvolvida o suficiente para detectar outras pessoas. Eu também não tenho mana suficiente para isso. Então não seria possível evitá-los em nosso caminho até o Rei dos Duendes. Sim, pelo menos com a minha habilidade. O rosto de Lia Yan escureceu quando ela começou a perceber que o assassinato era inevitável. Lee Sung-gon não parecia mais nervoso do que já estava. Não foi uma resposta normal. Eu não sabia o que ele fez antes de chegar à torre, mas ele pode ter tido alguma experiência com homicídio culposo. Houve relatos de que algumas rixas em masmorras terminam em morte. A lei não podia fazer nada sobre o que quer que acontecesse na masmorra. Conteúdo patrocinado. Se eu estivesse certo, teria que ficar cauteloso com ele. Ele pode me apunhalar pelas costas. Por outro lado, havia pouca ou nenhuma chance de Lia Yan se voltar contra mim. Ela não tinha muito potencial de combate e não parecia gostar muito de Sung-gon. Ela não me trairia se quisesse continuar viva. Os monstros do centro da cidade começaram a se mobilizar. Por favor, mate o alvo do julgamento rapidamente. O sistema parecia nos dizer que não esperaria mais. Era a hora de agir. Eu queria evitar o assassinato da melhor maneira possível, mas não contava com isso. Se fosse necessário, eu teria que matar com minhas próprias mãos. Vamos andando então. Mas havia algumas coisas que eu precisava cuidar. Vamos entrar em formação e... Lia Yan olhou para mim confusa enquanto eu estava no meio da frase. Compreensível. As pessoas normalmente não se aproximam de cadáveres de goblins. Se você estiver tentando coletar seus núcleos, não conseguirá encontrar nenhum nos monstros da torre. Ela me informou enquanto ainda parecia confusa. Não era algo que eu soubesse, mas não estava procurando encontrar seus núcleos. Se eu não puder sair da torre, os núcleos não seriam particularmente úteis. Me dê um segundo. Há algo que preciso fazer. Você absorveu as almas dos Goblins Rangers. Número de almas em posse e 15 em 08. Proficiência aumentada em 11%. Fingindo escalpelar as facas dos cadáveres, absorvi todas as suas almas. Eu não fui capaz de absorver os 2 que Lee Sung-gon matou, mas... seria mais estranho se eu pudesse absorver as almas dos monstros que não matei.
Acho que foi assim que aconteceu. Adquirir uma das habilidades do Goblin Ranger, aumentando permanentemente suas estatísticas usando a alma. Conteúdo patrocinado. Força aumentada em 3. Agilidade aumentada em 4. Vigor aumentado em 2. Tenacidade aumentada em 7. A absorção de habilidades parece funcionar muito bem quando há vários monstros. Adquirindo o conhecimento do Ranger CF. Não me pareceu algo muito útil, mas uma habilidade é uma habilidade. Deveria ser útil, não importa quão baixa fosse a classificação. Habilidade e conhecimento do Ranger CF. Proficiência e 0%. Efeito e ganhe uma percepção maior e perceba com mais facilidade quem se aproxima de você. Era uma habilidade simples, mas tinha muitos usos. Eu não sabia o que significava notar quem se aproxima de mim, mas com certeza pude perceber a diferença na minha percepção. É isso que significa ter uma percepção maior? Todos os objetos na minha linha de visão estavam claros e em foco. Ainda bem que não era uma daquelas habilidades que exigia algum tempo para se acostumar. Peguei a faca reserva que um dos goblins tinha na cintura e entreguei para Liael. Pegue isso. A qualidade não é tão boa, mas você pode pelo menos usá-la como uma faca de arremesso. Ah! Obrigado, mas provavelmente seria mais útil em suas mãos. Não sou muito bom em jogar nada. Não, eu também não posso jogar. Além disso, não preciso disso. Você pode precisar dele enquanto estiver lutando ao lado de Lee Sung-gon. Eu estava essencialmente dizendo a ela para segurá-lo caso precisasse se proteger. Ela não resistiu mais e pegou a faca. Obrigado. Vou tentar o meu melhor para fazer uso disso. Não é nada. Nem é meu. Bem, tecnicamente ganhei em batalha, mas é melhor continuar assim. Um mago de apoio era uma posição importante. Se ela morresse, as coisas sem dúvida piorariam. Além disso, ela tentou me ajudar com Lee Sung-gon há pouco. Além disso, eu poderia usar a faca que comprei na loja se precisasse. Bem, vamos indo. Era hora de terminar o julgamento. O Necromante Sem Limites. Conteúdo patrocinado. Tradutor Ibin. Revisor e DVNL. Capítulo 17 Retorno Zoom. Tempo restante e 14h37 min. Tarde da noite, centro da cidadela. As estrelas brilhantes misturavam-se com o lindo céu noturno. Normalmente, seria um espetáculo para admirar, mas agora não era o momento. Que é? Puit! Enfiei minha adaga no coração do Goblin gritando e torci meu corpo. Uau, Tung! Um porrete gigante quebrou o chão quando senti uma brisa fresca atrás da minha cabeça. Eu imediatamente peguei uma espada e coloquei meu braço atrás das costas. Shaak! KRRRG. Droga, não cortou completamente novamente. O estilo de luta com uma mão não era ruim, mas era um desperdício jogar fora aquelas espadas longas em um momento como este. Engoli meu arrependimento e acabei com o Goblin com um golpe no pescoço. A cabeça do Goblin bateu no chão com o som do corte. Talvez eu realmente tivesse me tornado um monstro, considerando que movimentos assim nem sequer me abalaram. Eu acho. Os Goblins terminaram agora. Houve 2 ou mais batalhas desde então e cada uma delas foi uma vitória esmagadora. No entanto, Lee Sung-gon e Liael não pareciam estar se divertindo. Talvez não Liael, que estava fortalecendo Lee Sung-gon a ponto de ele poder sobreviver, mas Lee Sung-gon parecia que ia morrer. Porra, que besteira é essa? Goblins não deveriam ser tão fortes. Parecia que Lee Sung-gon estava tendo dificuldade em afastá-los de Liael. Embora ele tivesse razão. Goblins normalmente não eram tão agressivos. A maioria das pessoas não tem problemas com goblins durante o exame de caçador, desde que não fiquem muito assustados.
Corpo minúsculo, estatísticas baixas, quase nenhuma inteligência. Os goblins tinham muitos defeitos. Eles mal conseguiam usar suas próprias armas e não eram fisicamente fortes. Eles só eram incômodos no meio da multidão. Conteúdo patrocinado. Você absorveu a alma do guerreiro goblin. Você absorveu a alma do goblin assassino. Você absorveu a alma do cavaleiro goblin. Número de almas em posse, e 15 em 08. Proficiência aumentada em 12%. Cada um dos goblins do quarto andar tinha uma profissão e todas essas profissões tinham propriedades diferentes. Os guerreiros goblins eram maiores, os assassinos conheciam técnicas de assassinato e os cavaleiros tinham uma esgrima limpa, como se estivessem usando uma habilidade. Eles provavelmente têm algumas habilidades relacionadas. Os movimentos eram sofisticados demais para que eles não tivessem um. Claro, coisas assim só funcionavam quando seu oponente tinha estatísticas semelhantes. As estatísticas que eu minei dos goblins tornaram cada vez mais fácil dominá-los. Não consegui obter nenhuma habilidade deles, mas não foi em vão. Nesse ritmo, pensei que alcançaríamos o rei dos duendes antes do outro time. Mas o pensamento permaneceu um pensamento. Os outros dois estavam demorando o dobro do meu tempo. Eu poderia desculpar Liayen porque ela estava lançando bufos e examinando a área, mas Li Sungon era o problema. Alguém poderia pensar que ele tem algumas habilidades ocultas pela maneira como ele estava falando, mas ele era basicamente um peso morto. Sua habilidade inata era bastante útil, mas isso não a tornava especial. Mesmo que fosse resistente à mana, ele nada mais era do que uma parede de carne em movimento. Ao contrário da maioria dos caçadores, ele não parecia ter tantas habilidades. Além disso, não ter uma única habilidade com arma contribuiu muito para sua incompetência. Provavelmente não ficaremos atrás do outro time, mas duvido que consigamos passar à frente deles. Isso significava que eu teria que fazer alguns preparativos. Ignorei o corpo meio morto de Li Sungon ofegante no chão e solicitei uma conversa com Liayen. Podemos entrar para uma conversa privada? Apontei para uma das casas abandonadas enquanto Liayen se encolheu. Eu não sabia por que ela estava tão tensa, mas ela até começou a gaguejar. E agora? Sim, acho que agora é o momento mais apropriado. Eu não sei se posso agora. Não temos escolha. O julgamento continuará em breve. Ela tinha uma expressão sombria no rosto por algum motivo, mas eu não queria dizer nada aqui. Conteúdo patrocinado. O conteúdo da conversa pode irritar Li Sungon. Quero dizer, pelo que parece, provavelmente parecia que eu iria roubá-la. Vou explicar quando chegarmos lá. Eu não faria algo assim com um companheiro de equipe que estava fazendo a diferença. Pelo menos, não para uma pessoa normal. Talvez se eles fossem como Li Sungon. Liayen concordou relutantemente e acenou com a cabeça. Ok. Mas não podemos ficar muito tempo. Eu sei, o julgamento ainda está em andamento. Ela entrou no prédio com a cabeça baixa. Eu a segui e parei na sala. Foi aí que finalmente abri a boca. Se ficarmos cara a cara com o time adversário, você pode usar seus bufos em mim? Sim. Pode parecer egoísta, mas acho que seria o melhor uso deles nessa situação. Ela parecia ter sido pega de surpresa. Não, é só, e era isso que você queria dizer? Ela pode estar falando sobre ser roubada. Não. Não é como se eu não tivesse consciência. Além disso, eu realmente não achava que estava precisando muito de itens. Eu estava com minha adaga e a capa, e isso foi o suficiente. Ela respirou fundo e assentiu lentamente. Ela parecia um pouco vermelha pelo mal-entendido. Não durou muito e ela voltou ao seu estado normal de compostura. Tudo bem, mas só poderemos aguentar um pouco. Isso era algo que eu esperava. Eu sei.
Tudo o que preciso é de um buff de agilidade. Eu cuidarei de todo o resto. Lee Sung-gon e Lee Aeon não durariam tanto contra o outro time, então tivemos que encontrar outra maneira de ganhar vantagem. Assassinato, e no primeiro julgamento eu estava compensando outros desafiantes. Lee Sung-gon não ajudou muito e Lee Aeon era adequado para a defesa. Portanto, eu era o único que poderia fazer isso. Eu deveria colocar o máximo de pressão possível sobre eles com os bufos. Isso é o melhor que poderíamos fazer. Conteúdo patrocinado. Lee Sung-gon provavelmente não se importaria com isso, mas ele não está aqui, então. Lee Sung-gon estava atualmente murmurando ao lado de alguns cadáveres de goblins. Ele nem estava tentando ouvir a conversa. Eu cuidarei de tantos deles quanto puder enquanto você os afasta. Então tudo o que preciso fazer é dar uma surra em você pelas costas. Sim. Você não precisa preparar nenhum buff ofensivo se for demais. Apenas a agilidade está bem. Posso lhe dar outros tipos de buffos. Você pode dar todos os que não são de agilidade para Lee Sung-gon. Ele vai precisar disso para defender você. Eu não poderia monopolizar os buffos se quisesse que eles continuassem vivos. Claro, ele provavelmente não gostaria de como está sendo usado agora. Mas ele provavelmente não diria nada a menos que algo grande acontecesse. Mesmo que Lee Sung-gon reclame, eu cuidarei disso. Eu o ameacei uma vez, poderia fazer de novo. Ela ficou ali um pouco atordoada, como se não entendesse o que eu estava dizendo. Por que você está fazendo tudo isso? Você poderia simplesmente nos ignorar, mas você. Eu não tinha certeza. Não sou uma pessoa muito calculista, mas sabia de uma coisa. Foi tolice fazer mais inimigos por razões triviais. Pessoas como Lee Sung-gon são bons inimigos, mas era melhor minimizar o atrito com outros tipos de pessoas. Lee Aeon era um companheiro de equipe que pelo menos merecia isso. Pense nisso como uma consideração por um companheiro de equipe. Ela não pressionou mais. Apenas um pequeno sorriso. Ainda bem que ela não estava mais tão nervosa. Estarei sob seus cuidados então. Estendi minha mão e ela fez o mesmo. Da mesma maneira. Finalmente parecia que eu estava em uma equipe adequada. Asterisco asterisco asterisco. Nós nos encontramos com Lee Sung-gon do lado de fora e ele inclinou a cabeça em confusão. Ele deve ter percebido que nós dois tínhamos ido embora. Vocês foram a algum lugar? Tínhamos apenas alguns negócios para resolver. Claro, ele não perguntou mais nada e apenas virou para o outro lado. Conteúdo patrocinado. Abri minha boca depois de vê-lo se acalmar. Tudo bem então. Vamos continuar. Nosso trabalho em equipe melhorou depois de lutar contra as ondas de goblins. Mantivemos nossa formação e seguimos para dentro. Em direção ao rei duende que Lee Aeon detectou. Mantive minha guarda o máximo que pude e havia algo estranho. Estávamos nos movendo muito rápido, mas nenhum goblin saiu. Havia goblins saindo regularmente até agora. Os goblins vieram em ondas cada vez maiores. Mas estava tão quieto que parecia que tudo tinha sido imaginado. A outra equipe já deve ter passado por aqui. Isso é loucura, eles chegaram aqui mais rápido que nós? Os cadáveres de goblins flutuantes na fonte chamaram nossa atenção. Cadáveres fortemente armados espalhados por toda parte. Mas não parece que eles estão mortos há muito tempo. Falei enquanto me agachava para tocar os cadáveres. Não foi tão difícil descobrir. Deve estar fresco porque ainda resta calor no corpo. Isso significava que eles não estavam muito longe daqui. Nós simplesmente sentimos falta deles. Eles provavelmente acabaram de entrar no covil do Rei Goblin. Uma mensagem da torre chegou ao mesmo tempo. Um intruso se infiltrou na torre. Todos os goblins ao redor da área estão sendo chamados pelo rei. Eu não sabia o quão forte o rei seria,
mas não tínhamos tempo a perder. Ficaria pior quando todos os goblins chegassem aqui. Prepare-se para a batalha. Só há uma resposta correta para isso. Estamos entrando. A hora de caçar apenas goblins acabou. Era hora de lutar contra os outros desafiantes. Capítulo 18, Retorno, 2. Conteúdo patrocinado. Uma torre em espiral ficava no centro da cidade decrépita e parcialmente destruída. 5 monstros de nível chefe reinavam sobre cada um dos seus próprios territórios dentro da cidade. Esta torre era especial porque era onde residia um daqueles monstros chefes. O quarto julgamento terminará se eu tirar o que quer que esteja aqui. O ex-caçador, Licien, olhou em volta com uma carranca e começou a falar. Ei, lixo! Um homem parado atrás de Licien estremeceu com a frase. Esse sim? Outro homem de óculos fez uma careta diante da resposta lenta. A porra do lixo até responde devagar. Se você nem fosse um caçador, deveria pelo menos conhecer o seu lugar. O homem que estava sendo chamado de lixo, Li Jinhou, pediu desculpas enquanto se encolhia. Sinto muito, Sanjiu Nin, o erro é meu. Um erro? Maldito! Você ao menos percebe onde está agora? Imagem Sanjiu ergueu os óculos com um dedo e olhou para Li Jinhou. Não lhes agradou que um civil que contava com os caçadores para passar no julgamento estivesse respondendo tão lentamente. Mas a atmosfera ameaçadora não durou muito. Tanto faz, você tem certeza de que o rei dos duendes está aqui? Imagem Sanjiu recuou diante da pergunta de Licien e Li Jinhou respondeu calmamente. Que quando usei minha pergunta, dizia que um dos chefes morava aqui. E você não tem certeza se é o Goblin? Sim. TSK, você não consegue pensar antes de falar? Se a única coisa que lutamos no caminho até aqui fossem os Goblins, o chefe obviamente seria o rei dos Goblins. Eu vejo. Então temos certeza de que o chefe está aqui. Depois de chegar a essa conclusão, Licien olhou ao redor da torre. Uau, é muito grande. A vista da cidade era bastante chocante, mas o design interior da torre também era surpreendente. Uma pintura a óleo que combina perfeitamente com a atmosfera. Pedras brilhantes colocadas ao redor da torre conferiam ao local uma aura sonhadora. Até mesmo Licien, que era um caçador rank C, nunca havia experimentado algo assim. Não sei como esta torre funciona, mas com certeza é impressionante. As cenas das masmorras não podiam nem se comparar a esta torre. Não apenas os monstros eram de uma liga própria, mas o equipamento também era interessante. Também. As recompensas nem se comparam ao que você pode obter em uma masmorra. Por mais fortes que fossem os monstros, as recompensas fizeram valer a pena. Se ele pudesse levar isso de volta para o mundo exterior, seria possível ultrapassar o rank C. Na verdade, eu provavelmente nem precisaria continuar sendo um caçador. A informação que Licien poderia fornecer seria inestimável para a associação de caçadores. Ele poderia ganhar o suficiente com as informações justas para se preparar para o resto da vida. Aconteça o que acontecer, as coisas dariam certo para Licien. Ele ficou um pouco apreensivo quando todas as suas habilidades foram reiniciadas, mas olhando para trás, esta foi uma oportunidade muito boa. Conteúdo patrocinado. Claro, Li Jinhou nem poderia sonhar com isso. Será que mantê-lo vivo complicaria as coisas mais tarde? Se Li Jinhou espalhasse informações por aí, isso diminuiria o valor de suas próprias informações. Logicamente, faria mais sentido matá-lo e pegar seus itens. Pena que ele era um lixo. Teria sido melhor se ele fosse um caçador novato ou algo assim. Licien pensou sobre o que poderia ter sido, mas ele se recuperou. Qualquer que seja. Pelo menos chegamos aqui sem problemas. A boa notícia era que o outro time ainda não estava aqui. Eles falhariam automaticamente quando matássemos o rei dos duendes. Vamos cuidar do chefe e sair daqui.
Ciel e um Nin, que formação devemos usar? O que mais? Você e eu podemos ficar na parte de trás e o lixo pode atacar pela frente. Você ouviu isso? Lidere o caminho. Ok. Li Jinhou olhou para a porta gigante com um olhar deprimido. Um olho abrangente estava gravado na porta, olhando para ele. Ele podia sentir que a batalha contra o chefe começaria assim que a porta se abrisse. Li Jinhou temia outra batalha com risco de vida, mas se ele resistisse, os dois atrás poderiam matá-lo. Li Jinhou fechou os olhos e murmurou: Estou abrindo agora. E enquanto suas mãos trêmulas avançavam em direção à porta. Corram! Li Ciel e Imagem Sanjion viraram a cabeça com um som repentino vindo de trás. A equipe competidora entrou na torre espiral do Rei Goblin. Naquele momento, uma mensagem que eles nunca tinham visto antes apareceu diante de seus olhos. Requisito atendido. A competição de objetivo especial está começando. A batalha do chefe não pode ser iniciada até que reste apenas uma das duas equipes. Não é possível sair da área atual. As recompensas bônus serão calculadas na conclusão do objetivo especial. Além da mensagem holográfica, surgiram figuras borradas. Li Ciel semicerrou os olhos para ter uma visão mais clara do homem parado na frente. Uma figura negra encapuzada com uma espada e um escudo parecia não ser um goblin. E o sistema já lhe havia dito quem era esse número? Droga! Li Ciel praguejou baixinho e pegou sua besta. Ele sabia que tinha sido fácil demais para ser verdade. Ah, porra! Cara, esse é o pior cenário possível. A outra equipe havia entrado na torre. Asterisco asterisco asterisco. A competição de objetivo especial está começando. Uma mensagem apareceu assim que eles entraram na torre espiral cinzenta. Conteúdo patrocinado. Objetivo especial. Não era um tipo de mensagem que alguém já tivesse experimentado. Isso significa que isso era inerente à Torre das Provações. O que é? Hesitei um pouco porque não tinha visto nada parecido, mesmo depois de entrar na torre. Mas o objetivo do ensaio era competição, por isso fazia sentido. Eu sabia que não seria tão simples. A torre bloqueou todas as outras opções. Estava jogando sujo, mas isso ainda não era algo que eu não esperava da torre. Existem 3 inimigos e eles têm um mago. O homem de óculos usava um manto luxuoso segurando um bastão incrustado com uma esfera azul. Não importa como você olhasse, ele era um mago. Só o fato de eles terem uma retaguarda já era estressante. Afinal, os magos eram um recurso raro. Havia também um pequeno espadachim trêmulo e um homem segurando uma besta. Eles pareciam ser mais equilibrados que meu time. O centro do time deles deve ser o cara com a besta. Ele tinha uma postura mais refinada que os outros dois, e no geral, parecia saber o que estava fazendo. Pelo menos ele não tinha medo de lutar. Então. Ah, porra. Cara, esse é o pior cenário possível. O homem com a besta murmurou baixinho e abriu os olhos. Os olhos não poderiam ser descritos como nada além de um réptil. Ei, lixo! Cuide daquele que parece um assassino. Apenas ganhe tempo e não faça mais nada. O homem que foi chamado de lixo nem teve tempo de responder. Isso porque assim que ele terminou de falar, o desafiante com a besta decolou. Coom! Um eco grave soou enquanto o homem com a besta se movia rapidamente. Chique! Uma faca de arremesso? Ele puxou uma faca da coxa e a jogou como se não quisesse usar a besta desde o início. Ele devia ter habilidade com armas porque a faca cortou o ar com o som de uma cobra sibilante. No entanto, minhas estatísticas estavam no auge ao absorver todos os tipos de goblins. Eu não seria atingido por isso, mesmo que quisesse. Tim. Um pequeno espadachim se aproximou de mim enquanto eu inclinava meu escudo para bloquear a faca.
Ah! Seus olhos claramente assustados rejeitavam qualquer forma de combate, mas isso não o impediu de correr para mim. Não, ele balançou ainda mais descontroladamente em sua visão de túnel. Tchan! Desta vez não o bloqueei com um escudo e, em vez disso, desviei-o com minha espada. Acho que foi apenas uma distração para deixá-lo chegar perto de mim. Conteúdo patrocinado. Eu não tinha intenção de deixar as coisas acontecerem do jeito que ele planejou. Usando o recuo da deflexão, planejei matar o espadachim e ir atrás do cara da besta. Mas sua lâmina fluiu suavemente para quase proibir que isso acontecesse. Ao contrário dos olhos cheios de medo e das mãos trêmulas, sua espada fez um arco nítido e limpo. Ele definitivamente tinha uma habilidade relacionada à espada. Droga, isso complica as coisas. Eu não poderia mais me atrasar com ele. Liael, agora. Ok. Você recebeu a bênção do vento. Enquanto sua agilidade estiver abaixo de 50, há um bônus de status extra. A agilidade foi temporariamente aumentada em mais 3. Tempo restante e 002.092.59. Por um instante, meu corpo se misturou ao vento e minha visão vacilou. Combinado com todas as estatísticas que venho absorvendo, me senti quase onipotente. Que porra é essa? Lee Sung-gon não poderia lutar contra os goblins com isso? O espadachim não deveria mais conseguir seguir meus movimentos. Quando tive certeza, balancei levemente minha adaga de obsidiana. Mas o inimigo bloqueou meu golpe como se estivesse rindo da minha segurança. Tchan! O espadachim que não conseguia nem manter as mãos firmes de alguma forma leu e bloqueou meu ataque. Inicialmente, pensei que ele estava escondendo sua habilidade, mas logo percebi que não era o caso. Habilidade inata. Foi isso. Assim como adquiri a necromancia, esse homem também adquiriu alguma coisa. Eu esqueci disso porque estava oprimindo monstros com minhas estatísticas, mas habilidades inatas poderiam mudar o rumo da batalha. Eu tive que descobrir o que era. Retirei minha espada e dei um passo para trás. Então me senti um pouco aliviado ao ver a luta entre Lee Sung-gon e Liael. Vendo que ele poderia bloquear as flechas da besta, parece que a habilidade inata de resistência à mana de Lee Sung-gon não era apenas para exibição. Claro, ele está usando sua espada larga e não um escudo. Mas ele estava melhor do que eu pensava. O desafiante da besta também não conseguiu chegar perto porque estava desconfiado de Liael. Ainda bem que o mago do outro time também é um suporte. O homem teve uma velocidade de recarga, velocidade de tiro e agilidade aumentadas. Mas a resistência de mana de Lee Sung-gon foi capaz de anular alguns dos efeitos das habilidades. Ele estava se movendo rápido e praticando kit à distância, mas não parecia ser muito eficaz. Eles entrariam se percebessem o quão fraco ele era, mas eles não podem avançar com tanta força agora. Existem muitos elementos que podem mudar o rumo da batalha e eu tive a capacidade de mudar isso. Então me virei para o espadachim e concentrei minha atenção nele. Tchan! Conteúdo patrocinado. Ele definitivamente não tem um buff que lhe permita acompanhar meus movimentos. Seu mago não lançou um único buff em seu frágil espadachim. Talvez ele fosse uma isca e eles estivessem apostando tudo no besteiro. Então a única coisa que o mantinha vivo era sua habilidade inata. Se agacha. Tchan. Assim que lancei uma saraivada de golpes, ele começou a se atrapalhar. Esta seria a maneira mais eficaz de descobrir qual era sua habilidade. Seus movimentos ficariam mais simples se ele não tivesse a chance de pensar sobre eles. Como previ, os olhos do espadachim se moveram antes da minha espada. Foi quando consegui descobrir a habilidade inata desse homem. Droga, é por isso que ele é capaz de bloquear meus ataques. Ele pode ver onde vou atacar. Ele é capaz de ver a trajetória da minha lâmina e pode brandi-la antes mesmo de eu começar a atacar.
Depois de descobrir sua habilidade inata, descobrir uma maneira de contornar isso foi instantâneo. Se a habilidade dele depende da visão, então tudo o que tenho que fazer é bloquear sua visão. Uau! Balancei meu escudo como um frisbee e joguei no espadachim. É um pouco arriscado, mas é o único jeito. Aturdido, o espadachim se debateu para acertar o escudo e um buraco em sua habilidade inata foi exposto. Com sua linha de visão bloqueada, aproximei-me e dei outro golpe. Shuak! O sangue espirrou por toda parte e, num instante, todo o salão congelou. Todos congelaram por um segundo e todos olharam para mim. Oh, que eu não! Espere, ele não conseguia nem protelar. Eles estavam se perguntando o que eu fiz para matá-lo tão rapidamente. Inimigos e aliados olharam para mim em estado de choque. E no centro de tudo isso, fiquei horrorizado. Não foi que matei alguém pela primeira vez. Eu já tinha tomado a decisão de fazer isso e o inimigo também estava tentando fazer o mesmo. A parte mais chocante foi a mensagem que apareceu na minha frente. Você gostaria de absorver a alma do jogador Li Jinhou? A névoa negra sobre o cadáver caindo e a mensagem acima dele estavam me dizendo: sagrado. A necromancia poderia absorver almas humanas. Underline, 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 underline. O necromante sem limites. Conteúdo patrocinado. Tradutor, IBIM. Revisor, IDVNL. Capítulo 19, Retorno, 3. Não foi que matei alguém pela primeira vez. Eu já tinha decidido fazer isso e o inimigo estava tentando fazer o mesmo. Claro, eu ainda estava um pouco retraído psicologicamente. Mas a seguinte mensagem me tirou disso. Você gostaria de absorver a alma do jogador Li Jinhou? Necromancia. A habilidade inata que adquiri após concluir o primeiro teste. Essa habilidade estava me dizendo que eu poderia ficar mais forte não apenas matando monstros, mas também outros humanos. Esse fato, combinado com meu primeiro assassinato, abalou minha compostura. Se eu absorvesse isso, estaria cruzando uma linha da qual não poderia voltar. Mas esse foi apenas um pensamento temporário. Eu tenho que me acalmar. A luta não acabou. O objetivo especial dizia que ninguém poderia sair desta área até que restasse apenas uma equipe. Qualquer reflexão a mais poderia colocar minha vida em risco. Passei correndo pela mensagem e me joguei na batalha. Kuan. Meu corpo disparou como uma flecha quando eu o empurrei do chão. Porra, seu fudido. O desafiante da besta teve uma explosão de indignação. Não pelo fato de seu companheiro de equipe ter morrido. Só porque a isca dele desapareceu. Seria difícil me impedir com um causador de danos de longo alcance e um suporte. Além disso, Li Aiel estava em perfeita forma, mesmo que Li Sungon estivesse um pouco maltrapilho. Eles teriam que usar todas as suas cartas para mudar o fluxo desta batalha. Clique, obrigado. Psiu. Levantei minha mão esquerda para bloquear a flecha, mas faltava o peso familiar em minha mão. O escudo. Ah, sim, eu joguei. Pegar um escudo enquanto estiver focado seria praticamente suicídio. O que aconteceria se eu fosse atingido por uma habilidade inata inesperada enquanto confiava em minhas estatísticas altas? Se eles tivessem uma habilidade mais ofensiva do que ler trajetórias, era óbvio o que aconteceria comigo. Seria tarde demais para pensar sobre isso nesse momento. Eu tive que transformar isso em uma oportunidade. Após a resolução, avancei ainda mais rápido. Agora era tarde demais para ir atrás do escudo, eu só teria que confiar na espada na minha mão direita. SHHH. Inclinei minha cabeça para evitar o tiro por pouco. Meu coração trovejou e todo o meu corpo esquentou quando percebi que não havia nada para cobrir meu corpo. A falta do escudo me deixou exposto física e psicologicamente. Conteúdo patrocinado. Eu tive que manter a calma. Calmamente,
sem ser muito consciencioso. Ser abalado agora pode levar à minha queda. Meu adversário também viu isso como uma oportunidade e continuou a atirar. Psiu. 2 adagas cambaleantes dispararam em minha direção em um instante. A habilidade claramente refinada de alto nível causou arrepios na minha espinha. Talvez tenha sido por causa de toda a adrenalina, mas foi como se o tempo tivesse desacelerado e minha visão tivesse se ampliado. Combinado com o aumento da consciência da nova habilidade, pude ver o que eles estavam planejando. Isso foi apenas uma manobra para me prender e restringir minha velocidade. Ele está esperando o momento em que eu desvie das adagas para atirar em sua besta. Se eu fosse atingido por uma flecha agora, seria crítico, não importa onde ela caísse. Só havia uma resposta para isso. Desvie com precisão as adagas que se aproximam. Levantei levemente minha espada e bati o cabo da adaga em direção ao meu abdômen. Espiga. Em um movimento suave, também desviei a adaga que se aproximava do meu olho esquerdo. Tchan! Quase soltei um grito de vitória quando o som de metal batendo em metal ecoou pela sala. Eu fiz isso. Mas não tive tempo de me dar um tapinha nas costas. Enquanto acelerava em direção ao homem com a besta, meu oponente estendeu as mãos para mim e pronunciou estas palavras. Amarração da cobra. Minhas pernas congelaram quando elas estavam prestes a sair do chão. Devido aos efeitos da habilidade inata Snacks Binding, seu movimento é restrito por 10 segundos. Após 5 segundos, a restrição ao seu movimento enfraquecerá. Era como se uma cobra real estivesse apertando todo o meu corpo. Como eu esperava, ele recorreu ao seu último recurso. Mas o problema é que essa habilidade foi super eficaz contra mim. Tentei lutar contra isso, mas não adiantou. Uma habilidade inata do tipo restrição. Foi o pior tipo. Eu esperava que ele usasse mas não esperava que fosse assim. Um calcanhar de Aquiles para alguém com meu estilo de combate. Ele parecia saber disso quando sorriu e abriu a boca. Foi o que pensei, seu desgraçado. Eu sou Sanjion, atire nele agora. O homem que presumi ser imagem Sanjion apontou seu cajado para mim enquanto uma flecha de gelo se formava. Sem elenco. É outra habilidade inata. As flechas feitas de gelo branco emitiam uma aura conspícua. Era óbvio que aquelas flechas iriam me atravessar diretamente. Mesmo com a tenacidade que ganhei com o elixir de aço, ele não fortaleceria minha pele imediatamente. Puxei cada fibra dos meus músculos, mas não adiantou. Droga, tem que haver uma maneira de sair. As flechas perfuraram o vazio antes que eu tivesse qualquer chance de pensar. Fim. Conteúdo patrocinado. Um ataque que não pude evitar ou bloquear, mas todos os meus sentidos foram aguçados. 1 segue, 2 segundos, 3 segue. Meus músculos se contorceram enquanto eu contava os segundos. Quando percebi que não havia como sair dessa, desisti de me libertar disso. E ao invés, coloquei todas as minhas forças nas pernas, esperando o momento em que as restrições enfraquecessem. Arg! Os efeitos da ligação enfraqueceram. Os músculos contorcidos moveram-se de repente e meu corpo caiu para trás. E naquele instante, as flechas passaram pelos meus olhos no espaço onde eu costumava ficar. O sistema disse que os efeitos foram enfraquecidos, mas ainda assim não era brincadeira. Foi como se 1000 libras esmagassem meus ombros. Que tipo de habilidade inata? Se não fosse pelas minhas estatísticas esmagadoramente altas, já haveria um buraco na minha cabeça. Finalmente percebi por que este era o teste da competição e como o trabalho em equipe era importante. Esta maldita torre deu uma enorme desvantagem aos jogadores solo. Ao mesmo tempo, me senti enganado. Quero dizer, as únicas pessoas na minha equipe são uma bússola e um escudo de carne, e eles têm uma equipe inteira com habilidades inatas ofensivas? Por que isso só aconteceu com minha equipe? Se eu tivesse alguém para reclamar.
Usando a habilidade ativa do Assassin's Cloak C. Velocidade de movimento mais 15%. Tempo restante de ativação e 002.002.59. O que espere? Vamos conversar. Eu não fiz isso de propósito. Eu estava mais lento do que antes, então o desafiante da besta teve algum tempo para reagir. Mas tentamos nos matar e não houve erro nisso. Eu não poderia baixar a guarda ouvindo suas desculpas. Enquanto ele se atrapalhava para colocar outra flecha em sua besta, cortei sua cabeça. Shua. Você gostaria de absorver a alma do jogador Uliciel? A névoa negra e a mensagem me notificaram de sua morte. Gordo. O homem de óculos olhou horrorizado quando o cadáver decapitado desabou na sua frente. Ah! Limpando debilmente o sangue dos óculos, todo o corpo de Imagem Sanjion tremeu. Suas mãos, pernas e até mesmo os dentes estalaram o suficiente para encher a sala vazia. Eu confirmei que sua habilidade inata, magia e habilidades não eram uma ameaça para mim. Ele só era forte com uma equipe. Balancei meu braço para tirar o sangue e virei a cabeça. E lá, Liael aterrorizado e Li Sungon retraído olharam para mim. A batalha acabou e ninguém da nossa equipe parecia ter sofrido ferimentos. Talvez o grande corte no braço de Li Sungon, mas desapareceria quando ele estivesse na sala de espera. Não parecia algo que iria incomodá-lo na batalha. Pelo menos não perdemos energia. Eu estava preocupado que ele pudesse não ser capaz de exercer sua influência na batalha contra o chefe, mas tudo ficaria bem. Conteúdo patrocinado. Meus companheiros ainda pareciam estar em choque, mas eu tinha que decidir. O que faríamos com Imagem Sanjion? PP, por favor, deixe-me viver. Você não é um assassino, certo? Talvez ele tenha determinado que não poderia vencer porque havia perdido seu último companheiro de equipe. Ele implorou por sua vida enquanto tremia como uma folha. Nós, podemos voltar para a Terra, certo? Eu te darei todo o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu era um caçador. Você pode arrancar cerca de $500 mil de mim. Eu vejo. É-se sério? Se você me deixar viver. Você sabe que não posso fazer isso. O rosto de Imagem Sanjion enrugou-se. O objetivo especial dizia que ninguém poderia sair até que restasse apenas uma equipe. Você não sabe disso. Talvez haja outra maneira. Não há. É por isso que você tentou me matar também. E mesmo que houvesse. Por que eu deveria deixar alguém que tentou me matar ir embora? Ele quase me matou e não ajudaria muito na próxima batalha contra o chefe. Cheguei longe demais para sentir culpa. Era tarde demais para ser santo. Droga. Eu nem sabia o que dizer. Uma sensação de sujeira me engolia como se eu estivesse em uma poça de areia movediça. O sangue morno escorrendo pelo meu braço apenas consolidou esse sentimento. Eu não era um santo, mas também não era um serial killer de sangue frio. Ficar entre essa linha me fez sentir uma merda. Janela de status, habilidades, estatísticas. Muitas coisas mudaram depois da grande calamidade, mas isso não afetou as escolhas individuais. Matar pessoas por recompensas bônus? Os caçadores caçam monstros, não pessoas. Então, como eu seria diferente dos monstros que mataram meus pais? A razão pela qual me tornei jogador há 7 anos foi para matar monstros. Isso não. Eu queria matar monstros e reduzir o número de pessoas que seriam afetadas por eles. Mas a torre não parecia se importar com nada disso. Provações, recompensas e crescimento. Eu estava começando a saber o que a torre esperava e queria de nós. Eu não era uma pessoa má, mas não era bom o suficiente para deixar as pessoas ficarem no meu caminho. Agarrei minha adaga de obsidiana e me aproximei do em pânico Imagem Sanjion. Não venha.
Vamos conversar sobre isso ou... Cortei seu pescoço sem ouvir mais nenhuma palavra. SHHH. Uma nova mensagem apareceu. Conteúdo patrocinado. Parabéns, você concluiu o objetivo especial. Recompensas bônus sendo calculadas nas recompensas do quarto teste. Fiquei olhando para aquela mensagem em silêncio por um tempo. O escudo. Preciso pegar meu escudo. Peguei o escudo do chão e o reequipei. Virei-me para encarar minha equipe. Acabou. Vamos nos preparar para lutar contra o chefe. Li Yeon e Lee Sung-gon estudaram minha expressão facial. Eu sabia que não estava com a melhor expressão no momento, mas eles continuavam se encolhendo por algum motivo. Eu também não queria mostrar esse rosto para mais ninguém, mas... acho que isso não importa. Eu não conseguiria esconder, mesmo que quisesse. E você está bem? Lee Yeon perguntou delicadamente como eu estava. Estou bem. Na verdade, eu não estava. Mas o que mais eu poderia dizer? Ok. Devemos entrar agora? Lee Yeon não investigou mais nada. Lee Sung-gon também olhou para mim e fez uma sugestão cuidadosamente. Não estou muito ferido, então podemos entrar agora. Estou bem, também. Terminamos nossa conversa e fomos até a porta gigante de olho nela. Hesitei ao passar pelos cadáveres com a mensagem de necromancia, mas adiei essa decisão. Eu matei algumas pessoas, mas não tive a determinação de absorver suas almas também. Eu ainda preciso de algum tempo para pensar. Claro, posso não ter escolha. Mas pelo menos agora, eu ainda não estava psicologicamente preparado para isso. Se eu absorvesse uma alma humana agora, o que resta da minha mentalidade provavelmente se despedaçaria. Eu sempre poderia voltar depois. Contanto que eu não tenha passado pelo portal após o término do teste. Tudo o que eu precisava era de algum tempo para acalmar meus nervos. Então eu seria capaz de tomar uma decisão lógica. Coloquei minhas mãos na porta e comecei a falar. Estou abrindo agora. E você entrou na Câmara do Rei dos Duendes. Eu finalmente pude ver o fim deste julgamento. O Necromante Sem Limites. Conteúdo patrocinado. Tradutor IBIM. Revisor e DVNL. Capítulo 20 Retorno 4. Bater. O monstro gigante usando uma coroa cambaleou enquanto desabava no chão. Você derrotou o objetivo do julgamento, o Rei dos Duendes. A torre nos informou da conclusão e... Você gostaria de absorver a alma do Rei Duende? A névoa negra acima do cadáver confirmou a morte do Rei dos Duendes. Reivindiquei minha vitória enquanto buscava ar. Eu venci. Foi desanimador comparado a lutar contra os outros desafiantes. O Rei dos Duendes não tinha nenhuma habilidade para me amarrar, nem conseguia ler a trajetória dos meus ataques. Tudo o que ele podia fazer era balançar seu porrete e dizimar tudo em seu caminho. Eu estava dançando em círculos ao redor dele com os bufos e recebendo todo o agro enquanto causava todo o dano. A única coisa que você poderia chamar de trabalho em equipe eram os bufos que Lee Yeon me deu. Claro, foi assim durante todo o quarto julgamento, então eu estava acostumado. E o resultado foi esta vitória indiferente. Parabéns! Você superou o andar 4 da Torre das Provações. Como recompensa, você recebeu o desbloquear habilidade inata. Como recompensa, todas as suas estatísticas foram aumentadas em mais 4. Como recompensa, você recebeu os 5.500 pontos. Como recompensa bônus, você recebeu a habilidade Aceleração Instantânea, SD. Como recompensa bônus, você recebeu 2.000 pontos. Por favor, vá para a área de espera. Indo para a sala de espera. Meu corpo instantaneamente ficou mais leve, refletindo as mudanças nas estatísticas. Em termos de utilidade, essa recompensa era tão boa quanto uma habilidade ou item.
Estatísticas básicas mais altas significavam ser capaz de fazer mais coisas. As recompensas são boas. Valeu a pena passar pelo maldito julgamento. Vou. Um portal apareceu em frente ao trono gigante onde o rei dos duendes uma vez se sentou. Sim, foi isso. Foi assim que terminou o quarto julgamento. Mas meus pensamentos ainda estavam confusos na minha cabeça como uma bola de arame emaranhada. Sinto muito, mas, e estou livre para ir? Lee Sung-gon calmamente fez uma pergunta estranhamente respeitosa. Por que você está me perguntando isso? Você pode simplesmente ir. Bem, vou sair. Vou. Conteúdo patrocinado. Acho que foi o fim do nosso relacionamento. Ainda havia outro caçador atrás de mim sem se mover. Foi Lee Aeon. Você tem algo a dizer? Assim que perguntei, ela respondeu imediatamente. Eu sei que posso estar ultrapassando meus limites, mas você fez o que tinha que fazer. Eu fiz. Sim. Alguém tinha que fazer isso e se você não tivesse feito isso, eu teria feito. Estou feliz que você pense assim. Era óbvio do que ela estava falando. Assassinato e alguns atos moralmente cinzentos de ameaçar Lee Sung-gon. Olhando para trás, fui um bastardo de sangue frio durante todo o julgamento. Eu estava agindo com um pouquinho de consciência, mas apenas para meu próprio benefício. Porque eu não queria recorrer ao assassinato, a menos que não tivesse escolha. Você é forte. Mesmo se você fosse apenas um jogador externo, provavelmente seria forte. Isso doeu um pouco. Ah, na verdade não. Fiquei incrivelmente forte depois de entrar na torre. Do nada, Lee Aeon bateu no espaço vazio à sua frente. Fiquei um tempo sem entender o que ela estava fazendo, mas logo ficou claro. O desafiante Lee Aeon lhe enviou um pedido de amizade. Era uma das características da comunidade. Eu esqueci disso porque pensei que nunca teria utilidade para isso, mas fiquei sem palavras por um segundo. Lee Aeon percebeu isso e rapidamente recuou em sua preposição. Você pode ignorar se quiser. Não. Não é desse jeito. Eu só estava me perguntando por que você enviou algo assim para mim. Bem, você basicamente cancelou o julgamento sozinho e eu queria lhe dar algum tipo de compensação. Se você voltar para a Terra, procure por Lee Aeon da Guilda White Silver. Oh, se você está tentando me recrutar. Não é assim. É só se você precisar de alguma coisa. Eu não pude deixar de sorrir para ela se atrapalhando. Ela tinha um rosto estoico o tempo todo, então foi bom ver esse lado dela. Podemos ajudá-lo a se conectar com guildas, comerciantes, caçadores, masmorras e tudo o que você precisar. Nossa guilda é especializada nisso. E, claro, podemos fazer isso gratuitamente. Acenei com a cabeça para seu discurso de vendedor. Honestamente, era uma oferta atraente e eu não queria rejeitar seus agradecimentos. E não sei se ela está tentando me usar ou não, mas posso descobrir isso mais tarde. Eu não fui tão imprudente a ponto de não saber a diferença entre boa e má vontade. Ok. Vou deixar uma mensagem se puder. Você aceitou o pedido de amizade do desafiante Lee Aeon. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto enquanto ela lia a mensagem. Este parecia genuíno comparado aos sorrisos distantes de antes. Eu vou sair agora também. Chegue ao 8º andar com segurança. Ok. Desejo a você uma subida segura também. Conteúdo patrocinado. Vou. O silêncio foi ensurdecedor depois que o caçador sorridente entrou no portal. Para ser sincero, fiquei grato a esta torre. A torre foi quem me deu, alguém sem nada, uma segunda chance. Mas a torre levou as pessoas ao limite. As batalhas que ameaçam a vida e agora, o assassinato. Lutar contra os monstros não foi tão ruim.
Empurrou as pessoas apenas o suficiente para que sobrevivessem e crescessem. Eu estava animado com as recompensas que recebia. Mas finalmente pude me distanciar de tudo isso e ver tudo de uma forma mais objetiva. Fiquei cego por todas as recompensas que a torre pendia na minha frente. A torre das provações não apenas tornou as pessoas mais fortes de uma maneira normal. No entanto, depois de experimentar essa crueldade, ainda não queria parar. Pela primeira vez na minha vida, eu queria algo mais do que me tornar apenas um caçador. Eu queria subir na torre. Uma parte de mim ansiava por ficar mais forte, mas também porque esta torre era a coisa mais próxima da grande calamidade. De onde vieram os monstros e por que os portões aparecem? Tive a sensação de que descobriria mais sobre o que aconteceu com o mundo enquanto subisse a torre. Acima de tudo, porque sabia que quem se adaptava mais rápido era quem sobrevivia à calamidade. Claro. Há também outras coisas a serem ganhas aqui. Um mérito foi que eu poderia ficar infinitamente mais forte aqui. Não importa o que fosse, a torre me deu uma chance de ficar mais forte e eu iria aproveitá-la. Mesmo que isso significasse esmagar outros para fazer isso. E a partir do 8º andar eu não hesitaria mais em subir. Porque todos os que permaneceram teriam feito isso por vontade própria. Então, primeiro, decidi absorver todas as almas da torre. Você absorveu a alma do Rei Duende. Você absorveu a alma do jogador Uli Jinhou. Você absorveu a alma do jogador Uli Xian. Você absorveu a alma do jogador Imagem Sanjion. Shaaya. Toda a neblina entrou em espiral na palma da minha mão para ser absorvida. Eu não mataria apenas para ficar mais forte, mas o faria se a situação me obrigasse. De qualquer forma, era tarde demais para ter qualquer dúvida sobre isso. Posso digerir essas almas mais tarde. Depois de absorver todas as almas, fui para o portal. Indo para a sala de espera. Eu sempre poderia verificar as recompensas mais tarde. Era hora de se curar primeiro. Asterisco asterisco asterisco. Você entrou na sala de espera do 5º andar. Curando todos os ferimentos e doenças de status. O efeito curativo é aplicado constantemente na sala de espera. As mensagens familiares me cumprimentaram novamente. Conteúdo patrocinado. Mas as mensagens a seguir ainda não foram algo que vi. Mais de 1000 pessoas concluíram o 5º julgamento. A expansão do sistema está começando. Um sistema que classifica os julgamentos, avaliação do teste está sendo criado. Novas categorias estão sendo adicionadas ao mercado. Mais itens estão disponíveis no mercado. Agora você pode alterar seu apelido. Uma expansão do sistema. Como descobrimos anteriormente, a expansão estava finalmente começando. Eu sabia que isso iria acontecer, mas ainda assim foi surpreendente. Parecia que foi ontem quando eu estava colocando minha vida em risco para matar o golem de areia. Acho que fiquei mais forte muito rapidamente. Um pouco nostálgico, verifiquei o sistema recém-ampliado. Avaliação experimental. Ao comando, um holograma decorado apareceu na minha frente. Avaliações do 4º ensaio. Primeiro, Kim Seung-gon, CSS+, o segundo, Lee Jung-gon, CSS, o terceiro, Vatsanik Namechange, CSS, o quarto, Aisuna, CSS, quinto, Lightning Blade Master, CSS, sexto, Max Level Swordasman, CS+. Bastante intuitivo. Clicar no nome na parte superior do quadro expandiu os detalhes. Primeiro, Kim Seung-gon, CSS+, quarto tempo de conclusão do teste, 0 hora 34 minutos e 21 segundos, o quarto processo de conclusão do teste, CSSS, o quarto resultado da conclusão do teste, CSS, quarto avaliação de conclusão do teste, CSS+. Este registro é humanamente possível? Eu quero dizer o que? Como ele concluiu o julgamento em 34 minutos? Foi um nome que reconheci da comunidade e ele era mais forte do que eu imaginava.
Houve muita coincidência para ser alguém com o mesmo nome. Acho que este é o poder dos verdadeiros caçadores. Uma existência que os caçadores de rank C e D não conseguiam sequer imaginar. Eu sabia que ele era de alto escalão pela maneira como falava, mas eu não sabia que esse era o nível dele. À medida que avançava na tabela de classificação, algo chamou minha atenção. Terceiro, Vatsanik Namechange, CSS. Originalmente, você só poderia usar seu nome verdadeiro na torre. Então foi obviamente inesperado ver um nome como esse. Ah, sim, dizia. O sistema mencionou algo sobre o apelido. Afastei a tabela de classificação e me conectei à comunidade para ver algum texto novo. Mudança de nome. Uma janela pop-up foi aberta quando cliquei no texto. Por favor, escreva seu apelido preferido. Se eu pudesse mudar meu nome, teria que fazer isso agora. Conteúdo patrocinado. Em julgamentos como o quarto, onde informações vazadas podem ser vitais, revelar seu nome pode colocá-lo em desvantagem. E pessoas como Lee Sung-gon podem tentar me rastrear. Isso pode ser irritante. Pensei um pouco e escrevi a primeira coisa que me veio à cabeça. Seu apelido agora é Hunter. Não pensei muito nisso, mas fiquei satisfeito com isso. Não havia nenhuma informação que pudessem deduzir disso. Bem, era perfeito para ficar quieto. Ufa! Era hora de olhar para a tabela de classificação novamente. Eu me pergunto se eu também estou lá? Lentamente, desci no tabuleiro para não perder nada. E logo encontrei o que procurava. 16º, Caçador, SA. Tempo de conclusão do quarto teste, 11 horas 14 minutos e 51 segundos. Processo de conclusão do quarto teste, SS+. Resultado de conclusão do quarto teste, SB+. Avaliação de conclusão do quarto teste, SA. Foi mais alto do que eu pensava, mas o que me surpreendeu foi a mensagem seguinte. Todos os desafiantes entre os 50 primeiros são designados como pioneiros. Os desafiantes que continuarem entre os 50 primeiros até o 8º andar terão a chance de adquirir brilho. Resplendor? Eu acho que isso significa algum tipo de luz? Era muito pouco ortodoxo comparado a todas as palavras diretas que a torre normalmente usava. Será algum tipo de habilidade ou é algo que me faria destacar mais? Essa foi a única maneira que pude interpretar. Vou descobrir isso mais tarde. Agora era hora de olhar para o mercado expandido. Só havia uma coisa que eu estava procurando. A pedra de retorno. Eu precisava saber quanto custaria retornar à Terra. Foi fácil encontrar depois que usei a barra de pesquisa. Não pude deixar de recuar depois de ver o preço. Pedra de retorno, CF. Preço, e 500 pontos. Explicação, e um item que permite escapar da Torre das Provações e retornar à Terra por 3 dias. Isso não é um pouco barato demais? Mesmo que os efeitos fossem apenas temporários, o preço ainda me deixou pasmo. Eu nem deveria ter que pensar sobre isso. Se me deixasse devolver por 3 dias, não havia razão para não comprá-lo. Eu tinha tantas coisas para cuidar desde que parti. Você comprou uma pedra de retorno, CF. Minha viagem para casa foi mais rápida do que eu esperava.